Existem espíritos? Olha, essa pergunta parece ser tão antiga quanto a própria humanidade, né? E hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos analisar uma tentativa muito particular de responder a ela. Não com base em fé, mas usando uma cadeia de argumentos que se pretendem lógicos. O nosso material de hoje são trechos do primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, que é uma das obras centrais do Espiritismo. E a nossa missão aqui é bem específica. Vamos destrinchar essa lógica. Como é que o autor constrói, passo a passo, um argumento para a existência dos espíritos e, mais ainda, para a possibilidade de comunicação? A ideia é entender a arquitetura do pensamento, sabe? Independentemente do que cada um acredita. Ok, então, para começar, o texto já dá uma guinada interessante. Ele diz que a principal razão para as pessoas duvidarem da existência de espíritos é, basicamente, um mal-entendido. A gente imagina seres de contos de fadas, fantasmas, essas coisas, mas o ponto de partida do livro é outro, bem mais filosófico. Exatamente. O argumento central é que não dá para a gente discutir a existência de espíritos sem antes concordar com uma premissa anterior, a de que existe uma alma, um princípio inteligente que sobrevive ao corpo. Ah, então ele dá um passo para trás. Isso, o texto redefine a palavra espírito de um jeito muito simples. Ele diz, olha, espíritos são as almas dos seres humanos, só que sem o corpo físico. Então, segundo essa lógica, se você aceita que a alma sobrevive à morte, você, por definição, já aceita que espíritos existem. É quase um rebranding do conceito de alma, sabe? Espera um pouco. Isso já é uma sacada e tanto. O texto não está tentando provar que fantasmas existem. Ele está dizendo, vamos chamar as almas que já não têm corpo de espíritos. Pronto, agora vamos conversar. E o mais fascinante é como ele tenta sustentar isso. Eu esperava um texto, sei lá, puramente filosófico, mas você está dizendo que o autor usa a ciência da época, astronomia, geologia, como as principais ferramentas para argumentar sobre a vida após a morte? Precisamente. E essa é talvez a parte mais ousada da argumentação. O texto usa as descobertas científicas do século XIX para demolir as visões religiosas tradicionais do além. Pensa bem, a astronomia provou que a Terra é um globo girando no espaço. Certo. A noção de um céu localizado fisicamente em cima e um inferno embaixo... Deixa de fazer qualquer sentido. Nenhum. Vira uma piada geográfica. O que está em cima para alguém aqui no Brasil está embaixo para alguém no Japão. O seu céu é o inferno de outra pessoa, literalmente. Exato. A ideia de um lugar fixo no cosmos foi implodida pela ciência. E o autor vai além. Ele olha para a imensidão do universo que a astronomia revelava, com milhões de sóis, planetas, e faz uma pergunta baseada na razão. Por que Deus criaria todo esse infinito para ser habitado só neste nosso pequeno e insignificante planeta? Seria um desperdício. Um desperdício colossal. O texto chama isso de inutilidade do infinito. A conclusão lógica, segundo o livro, é que a vida e a inteligência devem ser um fenômeno universal. Então, a partir dessa demolição das ideias antigas, o que o texto constrói no lugar? Se não tem um lugar físico para onde as almas vão, para onde elas iriam? É que elas não iriam a lugar nenhum. A proposta é uma mudança de paradigma. Em vez de um local geográfico, o mundo espiritual seria uma dimensão que ocupa o mesmo espaço que o nosso. O espaço infinito. Ah, entendi. Seria um mundo invisível que nos rodeia, que nos interpenetra. A morte não seria uma viagem para um lugar distante, mas uma transição de estado, uma mudança de frequência, digamos assim, dentro do mesmo universo. Ok, mas se o texto implodiu a geografia do além, como você disse, ele criou um vácuo. Porque, vamos combinar, a ideia de céu e inferno, por mais simples que seja, serve a um propósito muito claro: recompensa e punição. Se não existem mais esses lugares, como o sistema lida com a justiça? Onde fica o incentivo para ser bom? Essa é a próxima etapa lógica do argumento. E a resposta é, de novo, uma internalização. A felicidade e o sofrimento deixam de ser prêmios ou castigos externos, aplicados por uma autoridade divina, e passam a ser condições da própria alma.
Cada um carrega em si mesmo as consequências dos seus atos. A felicidade seria a paz de consciência, a harmonia interna. O sofrimento seria o remorso, o peso das paixões inferiores, a solidão moral. Isso é uma ideia muito moderna, na verdade. Lembra muito conceitos da psicologia, de filosofias orientais. A noção de que a felicidade não é um prêmio que se ganha no final, mas um estado de ser que se cultiva. É uma responsabilidade enorme que o texto coloca no indivíduo, né? Tira de um juiz externo. Exatamente. E essa lógica se estende de uma forma que para a época era ainda mais radical, que é a redefinição de anjos e demônios. E aqui a lógica dá um salto que deve ter sido um choque. O texto pega duas das figuras mais fixas da teologia, anjos e demônios, e as transforma. Não são mais espécies diferentes, seres criados por Deus para serem eternamente bons ou maus. São a gente. Isso. São versões futuras ou passadas de nós mesmos numa longa escala de evolução. Isso muda completamente o jogo, não é? Muda tudo. A ideia de anjos e demônios como criações separadas, estáticas, é substituída por um sistema dinâmico, universal, de progresso. Os anjos, nesse sistema, são simplesmente almas humanas que, através de milênios de esforço, atingiram o ápice da pureza e do saber. E os demônios, bom, são almas ainda no início dessa jornada, presas à ignorância, ao egoísmo. Mas com potencial para chegar lá. Exato. A parte crucial é que ambos estão na mesma escada evolutiva. Ninguém é criado perfeito ou condenado para sempre. O que, do ponto de vista da lógica do autor, tornaria Deus mais justo. Em vez de um criador que faz seres já condenados ao mal, seria um que dá a todos o mesmo ponto de partida e o mesmo potencial infinito de crescimento. É um sistema que se propõe a ser mais racional e também moralmente mais defensável do que as doutrinas da época. Ele remove a ideia de favoritismo ou de condenação eterna e substitui por um processo contínuo de causa e efeito, aprendizado e evolução para todos. Eu entendo a beleza e a coerência dessa lógica. É um sistema mais elegante, talvez. Mas me parece que a gente está construindo um castelo teórico impressionante sobre uma fundação que ainda não testamos. A grande pergunta que fica, o elefante na sala, é: como essa alma, esse ser invisível, consegue sequer mover uma folha de papel no nosso mundo? Como a teoria resolve esse problema prático da interação? Essa é a objeção fundamental, e o texto a enfrenta diretamente. Ele introduz o seu conceito mecânico mais importante, o perispírito. Certo, perispírito, um nome técnico. Para simplificar, é tipo um corpo fantasma. Um molde energético que mantém nossa forma e que fica com a gente depois que o corpo se vai. É uma ótima analogia. O texto o descreve como um invólucro semimaterial, fluídico. Ele não é nem espírito puro, que seria abstrato demais para agir sobre a matéria, nem matéria densa como o nosso corpo. É a interface. Isso é interface, o elo de ligação. E ele teria duas propriedades cruciais. Primeiro, ele mantém a forma humana, o que explicaria por que espíritos, ao se manifestarem, teriam uma aparência reconhecível. E segundo, por ser semimaterial, ele ainda teria a capacidade de interagir com a matéria sob certas condições. E como ele faria isso? Quer dizer, como algo fluídico e vaporoso pode mover uma mesa, por exemplo, que é um dos fenômenos que o livro analisa. Para explicar isso, o texto usa a melhor analogia que a ciência do século XIX podia oferecer. Ele aponta para as forças mais poderosas e misteriosas recém-descobertas na época, como a eletricidade e o magnetismo. Essa analogia com a eletricidade é genial para a época, não acha? As pessoas estavam vendo o telégrafo conectar cidades, os primeiros motores elétricos, forças completamente invisíveis que não se pode pesar nem pegar, movendo o mundo material de forma concreta e inegável. Exatamente. O autor dá basicamente dizendo, vejam, a própria ciência já nos mostra que o invisível pode ter um poder físico imenso. Ele diz que temos fluidos imponderáveis como eletricidade que geram forças motoras capazes de mover toneladas, porque o corpo fluídico do espírito
que também é uma forma de matéria sutil, mas que é dirigido por uma vontade inteligente, Não poderia fazer o mesmo? não poderia fazer o mesmo, em menor escala. Ele está pegando a vanguarda da tecnologia da época para validar a tese espiritual. E é através dessa interface, o perispírito, que a comunicação aconteceria. O espírito comunicante, com sua vontade, atuaria sobre o perispírito do médium, que por sua vez agiria sobre o sistema nervoso dele para, por exemplo, mover a mão e escrever. A lógica interna fecha o circuito. Exato. O perispírito funciona como o tradutor, o conversor de sinal. Ele traduz a vontade do espírito em uma ação física no mundo material através do organismo de um médium. Então, depois de construir toda essa teoria, desde a redefinição do universo até a mecânica da comunicação, o texto não termina com um por favor, acredita em nós. Ele faz o oposto. Ele praticamente joga uma luva no chão e desafia os céticos de uma forma muito direta. É uma jogada de mestre no argumento, né? Uma inversão completa do ônus da prova. O autor não se desgasta tentando provar que os fenômenos são verdadeiros. Em vez disso, ele desafia os cientistas e os céticos a provarem que eles são impossíveis por princípio. Ele diz: se você nega, a sua negação precisa ser tão bem fundamentada quanto a minha afirmação. E não é um desafio vago. É uma lista, uma cadeia lógica que o cético teria que quebrar passo a passo. O texto diz que eles teriam que provar, de forma irrefutável, primeiro, que um ser que pensa durante a vida para completamente de pensar após a morte. Se não conseguir provar isso, teria que provar o segundo ponto, que se ele ainda pensa, ele não pensa mais naqueles que amou. E a corrente continua. Se você não pode provar que ele se esqueceu de nós, prove que mesmo pensando na gente, ele não teria o desejo de se comunicar. Se não pode provar isso, prove que mesmo querendo e estando ao nosso lado, não haveria meio de se comunicar. E por fim, se não pode provar a impossibilidade de um meio, prove que esse meio não poderia ser, por exemplo, atuar sobre o corpo de alguém para fazê-lo escrever. É um checkmate retórico. Ele encurrala o ceticismo. A crítica implícita é que a negação pura e simples, o não creio porque é impossível, não é uma postura científica. É uma declaração de fé ao contrário, um dogma materialista. Exato. O texto exige que a negação venha acompanhada de uma demonstração. Me mostre nas leis da física, da química, da biologia, ele parece dizer, onde está a lei que torna a sobrevivência da consciência e a sua comunicação impossíveis. E como a ciência não pode provar essa impossibilidade, o texto conclui que a questão deveria, no mínimo, permanecer aberta e ser investigada pelos fatos, não descartada por preconceito. Resumindo essa jornada, então, partimos da pergunta: existem espíritos? E o material nos guiou pela construção de um verdadeiro sistema operacional para uma realidade que os inclui. Ele usou a ciência da época para redesenhar o cosmos, a psicologia para redefinir o pós-vida e a física para propor um mecanismo de interação. É impressionante. O que é notável olhando para essa estrutura é essa tentativa incansável de criar um sistema que se apresente como coerente, lógico e racional. Ele não pede uma fé cega, mas um engajamento com as suas premissas. E a premissa fundamental, a viga mestra de todo o edifício, é a aceitação da existência e da sobrevivência da alma. Se esse ponto de partida for aceito, todo o resto, a pluralidade dos mundos, a natureza da felicidade, a evolução, tudo isso decorre como uma consequência com uma forte consistência interna. E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir, que vai além do conteúdo do livro em si. Independentemente da posição de cada um sobre o tema, qual é o apelo duradouro que atravessa séculos de um sistema que busca tão intensamente reconciliar o espiritual com o racional, em vez de tratá-los como campos opostos e irreconciliáveis?